só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Então, gente, hoje temos mais um vídeo especial aqui no canal, nessa nossa série de vídeos Flower Power, que a gente está trazendo aí vários aspectos, né, do poder de cura das flores. Hoje nós temos uma convidada super especial, a Carol Klippel. Obrigada, Carol, por estar participando. A Carol é terapeuta holística. Vou passar a palavra agora para ti, Carol, para te apresentar melhor e falar um pouquinho para nós o que pode ser considerado assim uma terapeuta holística, né? Que tipos de ferramentas tu usa? Explica um pouquinho mais para nós como é que são os teus atendimentos. Então, quero agradecer esse convite para falar um pouquinho sobre a contribuição dos florais, das essências florais, principalmente para esse momento que a gente está vivenciando, que está despertando vários aspectos, né, do nosso ser, enfim, vindo para fora. Eu sou terapeuta holística há bastante tempo, há 10 anos. Iniciei esse caminho com o Reiki, então já trazendo um pouco dessa abordagem das ferramentas, né? O Reiki é uma porta de entrada para as terapias holísticas, que são diversas. Então iniciei com o Reiki, depois na sequência eu fiz uma formação em terapia floral com as essências dos florais de Bach e os florais de Minas. Mas pela maneira como o Dr. Bach construiu o sistema e também pelo pioneirismo dele e pela facilidade e adaptabilidade com que esse sistema ele se ajusta, eu acabei me apaixonando pelos florais de Bach e dei sequência no trabalho com eles, né? Aí depois eu fui fazendo outros cursos, como a psicoterapia reencarnacionista, né, a PR, que me trouxe também uma ferramenta que contribui muito com o meu trabalho hoje, né? Então, hoje o meu atendimento presencial, ele se dá através do Reiki, da psicoterapia reencarnacionista, o trabalho com os florais, né? E mais recentemente venho desenvolvendo a apometria xamânica. Então, enfim, é uma caminhada. Quem opta pela terapia holística vai inevitavelmente estar sempre estudando e se aprimorando, porque é um campo que está em crescimento, não só no sentido do conhecimento, né? Mas também da busca, da procura por esse aspecto profissional também. Tá, e uma dúvida que eu tenho, assim, como é que tu faz quando aparece alguém aí buscando um atendimento e tu tem essa ampla gama, né, de tipos de atendimento mesmo, né, de formas, abordagens terapêuticas diferentes, a própria pessoa já vem buscando um atendimento específico, ou a partir de um diagnóstico, de uma conversa, vocês juntos, tu e o teu paciente, no caso, vão meio que escolher assim, um caminho de atendimento? Como que funciona isso? Então, é bem interessante essa pergunta, porque inicialmente, na minha caminhada como terapeuta, eu trabalhava com as ferramentas separadas. Mas nos últimos anos, à medida que a gente vai estudando também, vai se apropriando, vai tomando, né, aquele conhecimento, a gente vai também sintetizando. Então hoje, já faz bastante tempo, na verdade, que eu venho trabalhando a terapia. Então a pessoa vem, traz a sua queixa, né? Sempre respeitando, por exemplo, se ela já faz um atendimento com psicólogo ou mesmo com psiquiatra. Eu vejo a terapia holística como complementar, né? E não como
uma busca, ninguém salva ninguém, né? Então, não é nesse sentido, a gente pode trabalhar perfeitamente de forma complementar, contribuindo muito para o cliente. E aí a gente vai, a partir daquilo que ele está trazendo, colocar essas ferramentas à disposição. O floral, a essência floral, no meu atendimento, ela é o carro-chefe. O meu cliente, ele vai tomar floral, claro, se ele assim aceitar, né? Mas dentro do modelo que eu escolhi trabalhar, os florais, eles são muito importantes, eles ajudam na estrutura do processo terapêutico desse cliente. E a gente vai modulando essas essências e modificando as fórmulas a partir daquilo que ele vai apresentando. E assim as outras técnicas vão entrando junto no processo, né? À medida que elas vão sendo, que elas vão aparecendo, que elas vão sendo necessárias. Mas aí vou te fazer uma pergunta bem de leiga, tá? Eu entendo assim, eu nunca estudei o que são os florais, né? Mas pelo que eu imagino, são talvez essências, extratos que se faça a partir de plantas, né? E mais especificamente de flores, alguma coisa assim? É tipo um remedinho de flor ou não tem nada a ver com isso? Tem e não tem. E essa é uma dúvida bem comum e é bem importante de estar esclarecendo, né? As essências florais eu vou apresentar aqui, por exemplo, né? Elas vêm numa apresentação assim, né? É um frasco, geralmente, esse aqui tem 10 ml, né? É uma solução estoque, então desse frasco aqui a gente vai retirar 2 gotinhas para montar uma fórmula, né? Num outro frasco com 30 ml. Então, geralmente, as essências, elas vêm nessa apresentação. Tá, mas essas essências são para os terapeutas prepararem para os seus pacientes, é isso? Não é aquela que a gente já recebe para tomar, não, né? Essas essências aqui essa aqui é do Rescue, o Rescue, por exemplo, né? São as essências que os terapeutas preparam para os clientes ou que as farmácias de manipulação também fazem, né, para os clientes. Então, assim, as essências florais, todas elas são vibracionais e elas são produzidas a partir dessa conexão da flor, né? Então, a flor ela é colhida em horários específicos de acordo com cada sistema, com o propósito de cada sistema, né? E elas são colocadas em exposição solar num frasco de cristal com água, né? Com água mineral, enfim, tem vários sistemas que trabalham com diversas águas, né? Então, no caso dos florais de Bach, água mineral, as flores, né? E essas essências, dos florais de Bach são produzidas na Inglaterra. Então, por exemplo, fazendo como exemplo, aqui no Brasil a gente tem os florais de Minas, que são produzidos aqui. Então, o pessoal dos florais de Minas, eles têm um sítio onde é feita a produção das flores. E todo esse processo, então, de fabricação, que ele é um processo que junta toda essa parte tecnológica, né? Um laboratório, enfim, mas também ainda preserva essa parte mais natural e artesanal, né? Da colheita da flor, né? Da colocação dessa flor no frasco com água, enfim, tem todo um processo energético vibracional. Nossa, lindo processo. Imagino que seja lindo de ver um local aí que faz essa preparação das flores. Vou atrás para ver se tem algumas imagens pra gente colocar aqui. Deve ser muito bonito. Sim, com certeza. É lindo. Esse processo é muito bonito. Tu tem aí as tuas soluções estoque, né? E tu me falaste que essa aí é a Rescue. É isso? Seria tipo um resgate? Isso, exatamente. Ela é de uma flor específica ou ela já é um blend assim de várias flores?
Exato. O Rescue, ele é um blend, né? São 5 essências. Assim, ele por si só é considerado como uma essência. Isso é muito interessante dentro do sistema. Tanto que a gente pode usar o Rescue e mais uma outra essência, por exemplo, o Clematis, que faz parte do sistema Rescue, da forma do Rescue, né? Então, ele por si só, essa combinação, ela organiza uma sinergia. E é muito importante a gente falar do Rescue porque existe uma tendência de usar o Rescue, vamos fazer uma analogia assim, como se fosse um Rivotril que tu, sublingual ali, que tu coloca, que tu pode pingar a qualquer momento, né? E que ele vai te trazer aquela tranquilidade imediata. Esse pensamento, ele é um pensamento totalmente equivocado, porque o sistema vibracional, os remédios vibracionais, eles funcionam de uma forma não linear. O pensamento que a gente precisa alcançar para trabalhar com as essências florais é diferente do pensamento alopático. Então, isso eu estendendo um pouco isso também para essa questão das fórmulas prontas, né? Então, muitas pessoas veem, eu quero um floral para imunidade, eu quero um floral para emagrecer. E tem até nas farmácias, né? Já tem assim uma prateleirinha com esse floral é para tal coisa, esse é para tal coisa, tipo, virou uma fabriquinha ali, né, de florais. Eu acho que não é por aí, né? Exato. Eu não gosto de excluir nada, então de certa maneira tá ok, que bom que existe essa apresentação também, mas o ideal é que a pessoa realmente ela busque um terapeuta, porque os florais, imagina, são 38 essências. Se a gente, no caso do sistema do Bach, a gente pode pensar que são poucas essências para trabalhar tantas coisas, né? Tantas coisas que nos afligem. Só que a combinação dessas essências vai formular uma sinergia. E essa sinergia é muito importante que ela tenha uma ressonância com aquilo que a pessoa está trazendo, né? Então, a gente mesmo se auto-medicar, vamos dizer assim, né? A gente num momento assim de socorro até pode ser válido, mas dentro de um processo terapêutico o ideal é que a gente busque um outro olhar, né? Então essa questão do Rescue, de tomar o Rescue como uma bengala, acaba sendo muito ruim, porque aí o Rescue acaba mascarando, se é que a gente pode dizer isso, né? Mas a pessoa acaba ficando sempre com aquela sensação ali de bem-estar mais provocada pela bengala do que trabalhando as questões que realmente tem que trabalhar. Mas enfim, para esse momento que a gente está vivendo, é uma essência importante para acrescentar num frasco de tratamento, nesse momento. Certo. E fazendo assim um paralelo, eu tava pensando aqui, tu falaste toda essa história da colheita artesanal, né, de toda essa parte artesanal, que acredito que antigamente era puramente assim que era feito, né, totalmente artesanalmente, e hoje em dia já entra um pouco essa parte do laboratório, né, depois, mas um paralelo com essa história mais artesanal, eu lembro da história das benzedeiras, né, das curandeiras, o povo mais antigo, assim, que já tinha, assim, esse saber popular com relação às plantas, né, que infelizmente vem se perdendo bastante disso, mas que já preparavam ali, quer seja banhos, ou chás, ou tinturas, né. Eu lembro da minha mãe levando para casa, assim, depois de ter ido na benzedeira. Não sei se tem muito a ver, depois pode esclarecer para nós, mas, né, trazendo assim uma essência, uma extração, acredito que seja em meio alcoólico,
de uma planta que daí depois era para ela misturar com água e tomar, ou então passar no corpo se fosse uma dor externa, assim. Tem algum paralelo isso ou não tem nada a ver, viajei? Tem e não tem. É que tudo está interligado de certa forma, porque parte de um saber ancestral, né? Então, se a gente for assim buscar historicamente, essências florais, elas são utilizadas há muitos anos, muito antes do Dr. Bach elaborar esse sistema. Imagina. Né? Já faz parte, né, da nossa história, vamos supor assim, porque toda cura está na natureza. A gente é que se segregou ao longo da história e a gente se percebe separado da natureza, mas na verdade a gente está totalmente dentro dela. E o Dr. Bach, ele foi um médico, ele foi homeopata, bacteriologista, o Dr. Bach desenvolveu vacinas, então o Dr. Bach ele tem toda uma importância histórica dentro do mundo científico. E eu acredito que foi muito importante que um sistema de terapia com essências florais tenha sido desenvolvido e criado e desenvolvido por um médico. Por quê? Claro. Porque quebra um pouco esse paradigma de que as terapias vibracionais, enfim, e a utilização, né, das plantas, se bem que hoje em dia isso está voltando muito, mas ainda tem muito um estigma muito assim de que isso é uma coisa sobrenatural, uma coisa mística, de que a gente tem que acreditar para dar certo, né? Envolve muito essa questão da fé, o que eu particularmente acredito que seja um aspecto muito importante em tudo na vida, né? Mas não necessariamente a gente precisa acreditar nas essências para que elas funcionem, elas funcionam. Então, Sim. O fato dele ter sido um médico, eu acredito que dá um aporte para o sistema. Então, o Bach, ele, assim como o Reiki, por exemplo, assim como o Mikao Usui, né? Eles conseguiram sistematizar um processo. E isso fez com que outros sistemas pudessem ser criados, né? E o sistema deles, no caso, trazendo o Mikao Usui como referência também, o sistema deles está aí até hoje, né? É um grande legado que eles deixaram para nós aqui na Terra. Mas eu queria então, esclarecendo então, o floral realmente, né, voltando aí para os florais, como que são obtidos os florais, eles são retirados então das flores mesmo, assim, o nome é tudo a ver. As flores, elas crescem em determinadas condições ambientais. Então, o estudo do Dr. Bach, ele partiu da lei da assinatura. Então, o que é isso? É a similitude, é aquilo que a flor, a partir do seu processo de nascimento, vamos supor assim, a trajetória de vida dela. Nossa, então, o Dr. Bach foi observando... O quê? Que lindo isso! É lindo, e é muito lindo isso, porque cada flor, então, funciona como uma chave que vai abrir, vai despertar o potencial positivo que nós temos também, assim como ela tem. Então, por exemplo, aqui o Mimulus, né? O Mimulus é uma essência que, para esse momento que a gente está vivenciando, é uma essência muito importante que trabalha medos, tá dentro das essências que trabalham os medos, né? Mimulus trabalha medos concretos. Então, qual é o positivo que ele vai trazer para nós, que essa essência vai despertar em nós? É a coragem. Então, essa flor, a flor Mimulus, ela tem toda uma história de vida, de onde ela nasce, como ela sobrevive. E o Dr. Bach, ele teve todo um olhar para perceber, um olhar sutil, para perceber que essa flor desenvolveu
a coragem como uma qualidade. Carol, e tu pode nos dar mais exemplos, assim, porque a gente aqui do canal é louca por flores, né? Então, assim, se tu tivesse mais exemplos de flores correlacionando com o porquê que ela é usada no tratamento de tal enfermidade, né, da pessoa, ficaria bem legal. Então, eu separei algumas essências que eu acredito que para esse momento que a gente está vivendo de quarentena, são essências bem importantes para compor um frasco de tratamento. Ótimo. Eu quero colocar, Fernanda, que é bem relativo isso. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa, o cliente, ele quer um floral, um frasco para trabalhar, aumentar a imunidade. Só que, por exemplo, a imunidade no ser vai depender de todo um estado de ser. Vai depender do processo físico dessa pessoa, da maneira como essa pessoa se expressa emocionalmente, dos tipos de crenças, valores, enfim. Então, mas tem algumas essências que para esse momento elas são importantes, eu vejo como essências importantes. Então, uma essência que eu quero trazer para nós nesse momento é a Empathis. É uma essência que trabalha a nossa relação com o tempo, com o ritmo das coisas. É uma essência que nos ajuda a elaborar melhor uma harmonia entre o nosso ritmo interno com o ritmo externo. Então eu vejo que essa essência ela é uma essência que vai trabalhar muito bem os quadros de ansiedade. Pessoas que realmente, por exemplo, fazem parte do grupo de risco, mas tinham hábitos totalmente externos e agora elas têm que estar dentro de casa. Então isso pode gerar um processo de ansiedade muito intenso. E essa essência ela contribui bastante para trazer uma calma, uma tranquilidade, um entendimento. Dentro dessa composição também tem o Gentian. E essa essência, ela é uma essência que ela está relacionada, inclusive, com o signo de Touro. Então, a gente está no mês dessa alunação de Touro. E é uma essência que trabalha a nossa capacidade de perseverar. Então, a chave que ela vem trazer para a gente é justamente que a gente tenha um olhar mais amplo sobre as coisas e que a gente consiga desenvolver essa paciência para continuar. Aí, indo para um outro sentido, né, para um sentido bem diferente, embora esse processo de quarentena, ele também pode, ele tá trazendo pra gente, assim, essa questão do isolamento, né, a gente não tá mais convivendo, muitas pessoas não estão, assim, convivendo, enfim, com as pessoas que costumava conviver, isso tem chegado bastante pra mim. Então eu trouxe uma outra essência que é o Water Violet, que ela é uma essência que trabalha essas questões assim de solidão, sabe? Aquela pessoa que naturalmente ela se coloca em recolhimento. Então pode ser que esse momento esteja sendo ótimo para a natureza dela, porque ela já é assim. Só que isso pode levar essa pessoa, esse estímulo ao recolhimento pode levar essa pessoa para um processo depressivo. Então, o Water Violet vai ajudar essa pessoa a buscar se relacionar de alguma forma. Então, seja, né, virtualmente, enfim, a gente poderia resgatar as cartas, né, outras formas de se relacionar. Mas eu acho que é importante também a gente respeitar, né, a condição de cada um, mas também não se isolar dentro desse processo. Muito legal. E dentro desse padrão mais depressivo,
assim, eu digo mais de se recolher, né, dessa expressão mais recolhida, tem essa essência que é a Sweet Chestnut, que também é uma essência que vai trabalhar esses períodos de choque. Então, eu vejo assim que essa questão da quarentena, ela acaba despertando vários gatilhos que já fazem parte da gente, mas que a gente no dia a dia não dá muita importância. E agora, como mudou, né? Mudou o ritmo, mudou o movimento, então esses gatilhos eles ficam mais em evidência. E isso pode trazer uma angústia muito forte. Então, essa essência, a Sweet Chestnut, ela trabalha ela diminui essa angústia, ela trabalha essa serenidade, essa confiança, né? De que também o entendimento. Eu vejo que ela trabalha muito assim os aspectos da criança também, da nossa criança interior, sabe? A gente tem Gorse, que é uma essência que trabalha a esperança. E eu vejo que esse momento também é um momento importante para a gente não perder a esperança, né? Continuar sonhando, continuar acreditando que as coisas vão melhorar, tentar trazer um outro padrão de pensamento e de vibração, né, para nossa experiência, para essa experiência, né? Então, ela é uma essência bem interessante, assim, de agregar nesse momento também. Bacana. Importante. E aí tem mais uma essência que também eu acho que é muito importante para esse momento, que eu vejo que eu vejo assim que essa é uma oportunidade para a gente desenvolver o autocuidado, né? A gente desenvolver a nossa capacidade de se amar mesmo, né? A gente só consegue amar o outro se a gente se ama. Então, quanto mais a gente se ama, mais esse amor transborda e a gente consegue atingir, afetar o outro, né? Com a nossa energia. E aí tem a essência Centauri, que essa essência, ela trabalha, ela ajuda a gente perceber que toda essa energia que a gente tem disponível para o outro, a gente também pode utilizar para a gente mesmo. Então eu vejo que também é muito importante a gente despertar essa consciência do auto-amor nesse momento. Perfeito. Uma lista super... A gente poderia ficar horas aqui falando, né? Como tu bem colocaste. Isso é muito interessante, porque, como eu te disse, é muito relativo. Vai depender montar um frasco de tratamento vai realmente depender das queixas, da demanda né, do cliente. Mas para a gente ter um olhar mais amplo, né? Então, tipo, essas essências, elas são muito versáteis. Embora elas tenham a direção delas, elas têm um sentido, mas elas assumem um caráter muito versátil, né? Mas assim, eu acho que para esse momento essas são bem importantes. Carol, tu tem alguma indicação assim de algum tratamentinho caseiro que a pessoa possa fazer usando flores? Sim. Agregando as essências florais, os chás também com as flores, que é fantástico. Eu trago os banhos terapêuticos com flores. Legal. Então, esses banhos terapêuticos, eles podem ser utilizados com várias flores. E também sendo montados utilizando o mesmo princípio do chá. E é muito interessante até para quem tem criança também, porque é uma experiência. Mesmo que a pessoa não tenha uma banheira, ela pode fazer um banho, né? Um banho terapêutico numa bacia ou num balde, e depois do seu banho de higiene pode estar aplicando esse banho sobre o corpo. E é muito gostoso. É muito calmante também, energizante. As rosas,
São flores que eu acho assim que além delas trazerem delas terem essa aparência vibrante, cada rosa trabalha também uma energia. Então, nesse momento, eu indicaria banhos com pétalas de rosas brancas para trabalhar a tranquilidade, a calma, a serenidade, e é muito simples de fazer. Agora tá me ocorrendo também banhos com lavanda. Lavanda. Banhos com a florzinha do anis estrelado também. Enfim, tem vários banhos que podem ser feitos, o chá de camomila, calêndula, e dá para somar com o uso da planta em si os óleos essenciais. E aí, dentro desse esquema floral, a gente tem a rosa damascena, tem a própria lavanda, né? Palma rosa, enfim, gerânio. Tem vários óleos essenciais que também podem agregar nos banhos terapêuticos. Olha aí, ó, super dica para você que de repente, como eu vou até olhar ali a minha gavetinha de óleos essenciais, que eu tenho alguns, resgatar e fazer esse uso para banhos. Quem tem essas flores no seu jardim também, né, esses chazinhos, pode fazer uns banhos aí. E agora, Carol, nosso vídeo vai chegando ao fim, mas eu quero te propor uma dinâmica aqui. Não sei se tu sabe do meu projeto, Flores Mundo Afora, que é o seguinte: eu tô pedindo também para as minhas entrevistadas participarem de forma bem simples, tá? Se tu tens aí alguma flor de verdade, ou tu pode usar até essas fotos aí que tu tem das flores, das essências, uma que tu goste, que seja bem tua preferida, assim, e que tu queira dedicar para alguém que esteja longe. Agora a gente sabe que nesses tempos de isolamento todo mundo tá meio longe, né? Que a gente não tá podendo chegar até uma pessoa, dar um abraço, dar uma flor, né? Dar um carinho. Então é uma entrega virtual, assim, de flores ao redor do mundo. Achou alguma aí? Pensou em alguma? Eu achei, eu não tenho ela aqui viva, mas ela vai estar viva através dessa imagem, que depois eu vou te mandar para tu colocar. Que linda! Essa flor, ela dentro do sistema dos florais de Bach é L'Art, e ela trabalha autoconfiança. Ela é aquela essência para aquele momento onde a gente está 99% confiante, mas tem 1% ali atrapalhando o nosso fluxo. E eu vou dedicar essa essência para minha irmã, que mora na Austrália e tá grávida do Gael. Ai, que lindo o nome, Gael. E tá Como é que é o nome dela? Bebê. Como é o nome da tua irmã? Fernanda. Olha, aí me achará. Tomara que ela goste, que ela veja o vídeo e goste. A Carol tem também canal no YouTube, gente. Vou deixar aqui embaixo para vocês se inscreverem lá também. Muito importante. E passe todos os teus contatos aí, que a gente deixa aqui na descrição. Mas enfim, convida aí o pessoal. Então, esse momento ele tá pedindo, acho que pra gente, que a gente se reinvente, né? Verdade. Então, eu tô lançando, enfim, tô no processo de construção do canal Essência Holística. Já tem alguns vídeos que eu venho colocando lá no canal, falando sobre terapia holística e nesse momento abordando essa experiência que a gente está vivendo, né, da quarentena. Estou fazendo os atendimentos online, e para entrar em contato pode ser via Instagram, via Facebook, Carol Klippel, ou pode ser também pelo WhatsApp. Algumas técnicas são possíveis à distância.
outras não, mas enfim, a gente já consegue prestar um bom auxílio também dentro dessa modalidade online. E em São José, que fica aqui do ladinho de Florianópolis, eu tô com atendimentos presenciais em terças e sextas na Casa Z Danças e Terapias. A gente tava com datas para curso presencial sobre os florais de Bach, terapia com os florais de Bach, abordando todas as essências, as 38 essências, formas de utilização e também a interação das essências com outras técnicas holísticas. E agora esse curso ele vai passar para uma plataforma online em função de toda essa situação, e eu acredito que vai atingir mais pessoas também que estão interessadas em se desenvolver e conhecer os florais de Bach. Então, queria te agradecer mais uma vez por ter participado. Gente, vão lá se inscrever no canal da Carol, que é super bonito. Já vi alguns vídeos, não vi todos ainda. Se tu quiser te despedir aí do pessoal, e obrigado novamente por ter participado. Adorei nosso papo. Eu agradeço essa oportunidade de estar falando sobre as essências florais, contribuindo com esse legado. E curtam o canal da Fernanda, curtam o canal Essência Holística, e a gente vai aumentando essa corrente do bem. Isso aí, obrigada a você que assistiu. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!